Olá, irmãos. Pai seja convosco. Eu sou a pastora Márcia de Andrade Alves e eu gostaria de trazer uma meditação nas Escrituras Sagradas para você, que se encontra no livro de Isaías 49, versículo 14 até o 16, que diz assim: Porém, Sião diz: Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Esse versículo é maravilhoso. Apenas a leitura do 16 já fala muito aos nossos corações, principalmente nessa parte que o Senhor diz que Ele tem gravado o nosso nome nas palmas de suas mãos. Tem que ser entendido o contexto desse versículo antes de nós utilizarmos para o nosso próprio contexto agora contemporâneo da igreja. Isaías faz parte dos profetas maiores e os profetas maiores, eles escreviam muito para o povo de Israel, para que o povo obedecesse às leis de Deus, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, e também eles escreviam sobre o Messias, que viria o Messias e construiria um novo reino e que mudaria a história de Israel. Então, o foco principal dos profetas maiores são esses dois temas. Se dirigem diretamente à nação de Israel e sempre falam da vinda do Messias. Isaías está falando aqui ao povo de Israel, porque o povo de Israel está reclamando de que Deus se esqueceu deles. E é muito característico do povo de Israel, assim como não é diferente conosco, essa questão da murmuração, de sempre acusar a Deus de que Ele tem nos abandonado. O povo fazia isso. O povo continuamente estava desobedecendo às leis de Deus. Eles não se comprometiam com o que eles diziam que fariam. Eles diziam que iam obedecer, mas na verdade não faziam isso. Eles reclamavam de situações climáticas, de situações momentâneas da vida deles. Reclamavam da liderança que eles mesmos pediram para Deus instituir, que eles disseram que não queriam ser governados por Deus, mas queriam um governo humano. Deus mandou reis porque eles pediram um governo humano, depois eles reclamavam dos reis que Deus mandava. Deus mandava um representante e eles reclamavam, falavam pelas costas do representante. Eu não acho muito distante essa conduta dos nossos dias. O povo abandonava Deus, os princípios de Deus, e chegaram até mesmo praticar a idolatria. E mesmo assim eles estavam reclamando que Deus os tinha abandonado. O auge dessa história toda de Deus e esse povo foi quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Levou esse povo para o deserto para prestar-lhe culto, e vocês sabem que aconteceu muitas coisas. Em vários momentos é perceptível a dúvida do povo, a discordância, a falta de agradecimentos, eram ingratos. O que Deus tinha tirado eles com mão poderosa do Egito, através das 10 pragas, e todo aquele mover, todo aquele poder, era suficiente para o povo saber
quem era esse Deus que estava com eles, quem era esse Deus que os protegia, esse Deus que guardou da nação mais poderosa que existia na época, que era os egípcios, que somente Deus poderia tirá-los daquela escravidão, porque eles, por mais de 400 anos, estavam sendo escravizados sem nenhuma perspectiva de liberdade. E eles oravam e clamavam, e esse clamor chegou aos ouvidos de Deus, e Deus teve misericórdia e libertou o povo. Lembrando que o povo foi levado cativo porque sempre desobedeceram a Deus. Deus enviou vários profetas antes desse tempo para dizer para o povo mudar de destino, mudar de direção. E o povo nunca obedeceram às leis de Deus, nem ouviram o que os profetas diziam. Eles matavam os profetas de Deus. Chegou um limite que o povo foi levado cativo porque virou as costas para Deus. E essa passagem fala muito comigo e sempre falou há muitos anos. E agora eu estou tendo a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre ela. E em vários momentos você vai ver o povo fraquejar na fé. O povo titubear na crença em relação a esse Deus Todo-Poderoso. Quando eles estavam no deserto, eles queriam comer carne e começaram a murmurar, dizendo que no Egito tinha comida melhor. Olha que absurdo! Eles eram escravos, comiam do resto que os egípcios forneciam, e muitos nem comiam, morriam de fome, de tanto trabalhar chicotadas e horas castigantes do sol, trabalhando horas exorbitantes, muito além da jornada de um trabalho normal. Mas mesmo assim eles diziam isso. E Deus mandou comida, mandou maná. Depois eles cansaram do maná, queriam carne, Deus mandou carne. Reclamavam que não tinha água, Deus fez brotar água das rochas. E no ápice final dessa trajetória, bem quase, eles tinham que... Era o tempo inteiro essa dúvida, esse questionamento e essa crítica ferrenha contra Deus, contra o que Deus tinha feito na vida deles. Naquele momento da travessia do Mar Vermelho, que foi bem no início que eles saíram do Egito, que eles ficaram encurralados com aquele mar. O mar não tinha, a Moisés ainda não tinha feito a proeza de tocar o cajado e pelo poder de Deus abrir o mar. Eles estavam próximos ao Mar Vermelho e Faraó resolveu ir atrás com todo o seu exército sanguinário, cruel, e eles ficaram aterrorizados. Quando eles viram que o exército de Faraó estava chegando, eles olharam para um lado, era o exército, olharam para o outro, era o mar. Eles duvidaram de novo de Deus. Falaram assim: Deus nos trouxe para morrer aqui. Eles não pensaram que era muito melhor morrer ali do que morrer sendo escravos, sendo castigados injustamente. Eles duvidaram mais uma vez de Deus, e Deus, com mão poderosa, você sabe a história, abriu o Mar Vermelho e o povo passou na terra seca. Observe, parece que é um povo que não consegue entender o que Deus está fazendo por eles. E ainda reclamam de Deus os ter abandonado. Eu quero fazer uma reflexão com você. O que você faria se você investisse numa pessoa todo o seu melhor? Você ensinasse por anos a fio para que essa pessoa mudasse. Você investisse tempo, dinheiro na pessoa, como Deus fez. Treinasse líderes para poder dar uma direção, para levantar os melhores professores para dar um bom ensino para essa pessoa. Como Deus fez, levantou os melhores mestres e líderes para dar um rumo e uma direção para o povo. Deus fez isso. Ele escolheu dos ventres maternos os melhores para conduzir o povo. Moisés foi um homem escolhido por Deus, um grande líder, um grande governante, que conseguiu estruturar uma nação. Trouxe as leis para o povo, ensinou as leis
a questão da civilidade para o povo, além de ser um homem altamente tolerante e paciente, um líder que não abusava, um líder que ouvia e tinha tempo para ouvir os seus liderados. Um grande discipulador, Moisés. E mesmo assim o povo falava contra Moisés. Chegou a um ponto de que Deus ficou tão aborrecido com tanta murmuração que ele disse para Moisés: vou matar todo mundo e vou fazer de ti a minha nação. E Moisés poderia ter dito: eu concordo, mata mesmo. Pense numa proposta. Pense numa proposta assim, tentadora. Foi essa que Deus fez para Moisés. Sabe o que Moisés fez? Disse: não, Senhor. Se lembra do que o Senhor fez. Tirou de mão poderosa esse povo do Egito. O que as outras nações vão falar? Não quero. Tira o meu nome do teu livro. Deus falou assim: eu não vou apagar o teu nome do meu livro, Moisés. Vou apagar o nome dos que estão me desobedecendo, e resolveu matar os que estavam desobedecendo e preservou a nação. Porque Moisés intercedeu. Trouxe à memória de Deus os feitos que ele tinha realizado e sobre o amor dele em relação à nação. É um grande líder. Quero dizer que Deus escolheu os melhores para guiar esse povo. Depois foi Josué, outro grande guerreiro, que com muita luta, doando a sua vida para conduzir esse povo até a terra prometida. Foram muitas batalhas, foi muito esforço de Josué, e até levar o povo para a terra que Deus prometeu. E tantos outros como Davi, e Deus vinha levantando grandes líderes. E mesmo assim esse povo dizia que Deus não lembrava deles, que Deus tinha esquecido deles. Agora se coloque nessa posição. Você ficaria perto de alguém que você fazia tudo, faz tudo por essa pessoa, investe nessa pessoa, dá o seu melhor, e tudo que ela pede, você concede. Você concede o que ela pede, concede também o que é necessário para a vida dela. E essa pessoa vira as costas para você, só reclama do que você faz, reclama da sua pessoa, escuta outras pessoas que não é você, como eles faziam, que eles idolatravam Deus, fizeram um bezerro de ouro ainda no deserto. Quando Deus estava dando os 10 mandamentos e o povo, ao invés de esperar Moisés descer do monte, eles fizeram um bezerro de ouro. O próprio Arão, que era irmão de Moisés, compartilhou com essa insanidade. Para Moisés isso era muito desgastante, a ponto dele ficar tão revoltado que ele quebrou as 10 tábuas. Teve todo um trabalho de talhar na pedra para Deus escrever novamente, porque ele quebrou. É muita história de ingratidão. Se você acompanhar toda essa trajetória estudando os profetas maiores, você vai entender que tamanha é a ingratidão do povo. Eu tenho certeza que, como ser humano, se você pensa e raciocina com calma, você abandonaria uma pessoa que fosse tão ingrata com você, como o povo de Israel era com Deus. Uma pessoa que te abandona, que fala contra você e que ouve outras pessoas que não é para ouvir, ao invés de ouvir os seus conselhos. Todo o tempo que você tem investido, todo o seu melhor, os seus talentos está em prol dessa pessoa sempre fazendo o que não deve. No mínimo detalhe, ela não consegue te dar. O mínimo que você pede, ela não consegue te entregar, porque simplesmente ela não quer fazer. Que eu entendo que o ser humano, quando ele quer, ele pode ser grato. Ele pode contribuir muito mais. Essa é uma questão de eu não posso, não existe isso. Ele pode, se ele quiser, ele pode ser grato ao ponto de contribuir um pouco mais. E o que Deus exigia era fidelidade, era obediência, era isso que Deus queria do povo, só isso. Esse era o antídoto da felicidade para o povo de Israel. Mas, ao contrário, eles escolheram desobedecer e praticar a idolatria, ao ponto desses pecados conduzi-los à escravidão e outras escravidões, depois do Egito. Ok? Eu quero te dizer que, apesar disso, de toda essa conduta negativa do povo, o que Deus fez? Ao contrário de nossos comportamentos ou de nossa decisão humana,
de nos afastarmos da pessoa ingrata, da pessoa que não valoriza o nosso melhor, Deus faz ao contrário. Ele se aproxima mais perante o povo de Israel, a ponto dele dizer, olha, ainda que ele compara o amor dele como o amor de mãe. Porque dentro do contexto da normalidade que Deus instituiu de uma mulher ser mãe, é um amor muito forte, muito poderoso. Uma verdadeira mãe. Uma mulher que nasce o genuíno instinto que Deus coloca dentro dela de ser mãe. Quando essa mulher recebe esse poder e ela aceita o ofício de ser mãe, que isso é dado por Deus, ela encarna isso, ela aceita o que acontece. Dentro dessa mulher, algo sobrenatural começa a germinar. É um amor intransponível. É um amor sobrenatural. É um amor que Deus institui dentro do coração dessa mulher. Porque algo dentro das entranhas dela está crescendo. Um ser humano cresce. E aquilo, à medida que essa criança cresce, ela vai se mexendo. Esse amor vai crescendo. E essa mulher, ela tem um amor tão profundo por essa criança que ela amamenta, ela cuida, ela é capaz de dar a vida. É um amor que não se entende, né? A mãe, ela consegue brigar, consegue fazer coisas incríveis para proteger o seu filho. E Deus, ele diz assim para o povo. Observa que eu vou repetir o versículo para você ouvir. Quando o povo reclama que Deus tem os abandonado, aí ele revela ao profeta, o profeta transmite a seguinte mensagem. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele ainda diz, ainda que esta mulher se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ele está dizendo que por mais que uma mãe, que ele considera que é o maior amor que existe, fora o amor de Deus, ele está fazendo uma comparação, que o amor de Deus é maior que o amor da mãe. Que diz que até que uma mãe que amamente um filho, que gerou seu próprio filho, abandone ele, Deus diz, eu jamais te abandonarei. Porque ele está se comparando a um amor tão poderoso como o amor de mãe. Ele quer dizer, eu te amo mais que uma mãe, que é a tua própria mãe que te gerou. Eu jamais te abandonarei. Além do mais, eu quero te dizer que eu vou escrever, eu vou gravar o teu nome na minha mão. Para toda vez que eu olhar para minha mão, eu ver o teu nome e eu não me esquecer. É muito profundo isso. E Deus querendo dizer para o povo de Israel, olha, nem os teus pecados fazem eu me esquecer de ti, porque eu gravei o teu nome na minha mão. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E cuspimos na cara dele, que não o obedecemos, que trocamos ele por qualquer coisa efêmera nesse mundo. O trabalho, as nossas diversões, pessoas, coisas. Priorizamos coisas infinitamente inferiores às coisas de Deus. E mesmo assim Deus diz, eu não me esquecerei de você. Eu te amo mais do que a própria mãe que ama um filho. E o teu nome está escrito na minha mão. E nada vai apagar. Quando está escrito gravado, não quer dizer que não é uma escrita caneta, é algo que está gravado como uma tatuagem, que não sai. Para que Deus, toda vez que Ele estenda as mãos, Ele olhe, o teu nome está escrito nas mãos dEle. Você não está só nesse mundo. Você não está desamparado. Existe alguém que tatuou o teu nome, na mão dele. Pode todo mundo te esquecer. Os teus filhos, os teus amigos, as pessoas que você tinha autoestima, não se importarem com você. Mas o teu nome continua gravado na mão do teu Pai Celestial. E esse contexto desse versículo também recai sobre a igreja, porque nós somos agora enxertados na raiz de Israel por Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do sacrifício dele, abriu a porta
para os gentios que são as outras nações. Agora nós fazemos parte dessa promessa, desse amor, dessa proteção. Não se estende mais só para o povo de Israel. Agora nós podemos viver esse versículo na nossa vida. E ele se refere a nós também. Nós somos a igreja. Hoje nós estamos numa posição muito mais privilegiada do que o povo de Israel. Agora o povo de Israel, para fazer parte da igreja, tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Aceitá-lo como seu Salvador, reconhecer a sua morte e a sua ressurreição e o seu sacrifício na cruz do Calvário para fazer parte da igreja. Então esse versículo é para você também, que é da igreja, que é filho de Deus. Olha só. Nós precisamos deixar de acreditar, irmãos, nas mentiras de Satanás. Satanás mente. Ele assopra aos nossos ouvidos que Deus não nos conhece, ou que Ele está muito ocupado com outras coisas, que não entende, não quer saber dos nossos problemas. Eu sei que muitas pessoas pensam sobre isso, por isso que eu estou citando isso. Muitas pessoas acham que Deus está ocupado com o mundo, muita fome, muita guerra. Então por que Deus perderia tempo com a gente? Isso é uma mentira deslavada do diabo. Deus se importa com cada detalhe da sua vida, com seus problemas, até o que você deseja comer. Quantas vezes eu quero te falar como testemunho, eu querendo comer coisas superficiais, supérfluas, que não é tão necessária. E Deus me dá. Às vezes chega uma pessoa com aquilo que eu queria comer, me presenteia. Ou alguma coisa que eu queria comprar, não posso comprar, e chega alguém e me dá aquilo exatamente como eu queria. É um cuidado nos mínimos detalhes. Então não acredita que Deus ele não se importa com você. Primeira coisa, isso é uma mentira do diabo, que Deus não está mais interessado, que teus pecados são tão grandes que Deus não vai te ouvir. Eu quero dizer que o teu nome está gravado na mão de Deus e por isso mesmo, os teus pecados não podem apagar o que Ele sente por você. Nem os teus pecados. Mas Ele diz que os teus pecados fazem separação, mas Deus não se esquece de você porque você peca. Teu nome continua gravado na mão dEle e esperando que você se arrependa e se aproxime dEle. A Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente, presente em todos os lugares. Ele também é onisciente, Ele sabe de tudo. E onipotente, Ele tem poder ilimitado. Então Ele pode resolver teus problemas, Ele pode fazer qualquer coisa por você. Então você é único para Ele. Quando você se apresenta em oração para Deus, irmãos, em adoração, Ele tem todo o poder para te contemplar, aqui ou em qualquer outro lugar que você estiver do planeta, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Ele é todo poderoso. Não se preocupe onde você estiver, onde você está. Está longe da família, está longe dos filhos, está longe dos seus parentes, está em um lugar talvez fora do Brasil. Mas não se preocupe com isso. Na hora que você entra em oração, Ele cuida de você com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com o mesmo zelo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe o que você está fazendo. O que acontece com a gente? Porque nós somos atribulados muitas vezes, porque nós somos perseguidos, nós passamos por períodos de choro, estamos muitas vezes angustiados, sofrendo um momento de solidão. Irmãos, ele ainda está com você mesmo assim. É porque às vezes o Senhor quer trazer você um pouquinho para perto dele. Por isso essas provas, porque às vezes você está muito distante de Deus, Ele quer algo mais sério com você, Ele quer um relacionamento, e às vezes vem esses momentozinhos de tribulação para você se voltar, chegar na presença de Deus, orar um pouquinho, fazer um jejum, fazer um momento de consagração. Não é por mal, é uma forma que Deus usa para ter você perto dEle, porque o que Ele quer é você mesmo. Ele quer você, Ele quer se relacionar com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está em paz? Como é que você está? Você está em paz apesar de tantos problemas? Isso acontece às vezes comigo. Tem chegado pessoas até você com o mesmo problema que você tem?
e Deus tem te dado graça para resolver esse problema da pessoa, significa que você está sendo aprovado. Você está conseguindo, apesar de tanta luta, você ainda pode ajudar alguém. Você tem encorajado muitas pessoas. Eu quero te perguntar, quantas pessoas você tem encorajado, essas pessoas que estão com o coração entristecido? Isso é aprovação diante de Deus. Você consegue ajudar até mesmo na prova. Isso é um poder que emana de Deus através de você. Olha só, em 2 Coríntios 4, 16, 18, fala assim, ó. Por isto, não desmaiamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados após dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso eterno, de glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, o Senhor está falando que essa nossa tribulação é momentânea. Ele fala que esse sofrimento são momentâneos, são produzidos para nós uma glória. É uma experiência, uma maturidade. Outro fator muito importante que a gente tem que avaliar é a nosso livre-arbítrio, é as nossas escolhas, a nossa vontade. Porque a vontade de Satanás não pode mais ter poder sobre nossas vidas, uma vez que nós somos de Cristo, irmãos. O que acontece muitas vezes é que nós deixamos de seguir os mandamentos do Senhor. E Ele consegue agir na nossa vida. São as nossas falhas, são os nossos pecados, nossas brechas. A nossa incontinência da fé diante de Deus que faz Satanás ter um espaço na nossa vida. Nós é que damos, porque nós não precisamos mais, nós não podemos mais ser submetidos a esse poder de Satanás, uma vez que nós estamos em Cristo. E essa questão de incontinência na nossa fé que dá essa brecha. Uma hora estamos com Deus, outra hora duvidamos que Ele pode nos ajudar. Uma hora temos fé, outra hora duvidamos. Uma hora estamos bem espiritualmente, outra hora não. Não tem uma constância na nossa vivência cristã. É altos e baixos. Não é que Satanás é poderoso, é porque você que dá a brecha para ele. E às vezes fica falando que Deus se esqueceu de você. É você mesmo que se afasta de Deus com suas atitudes. Ok? Nós, quando vamos observar a realidade, o restante desse versículo, onde o Senhor, no mesmo parágrafo, ainda diz que fala sobre os muros. Eu quero falar um pouquinho que ele fala sobre esses muros também, que vai contribuir para o que eu estou falando aqui. Olha só. Essa parte do versículo onde o Senhor fala sobre, ainda diz que nossos muros estão sempre diante dele. Podemos afirmar, irmãos, com base na palavra, que os nossos muros fazem parte da promessa. Mas o que o Senhor estava querendo dizer a respeito desses muros? O que você acha que Deus queria dizer? O muro significa o cuidado, irmãos, a proteção, separação. Além do Senhor ter a mim e a você gravado na palma de suas mãos, Ele ainda nos cerca, Ele nos protege. Ele afirma assim, ó, seus muros estão diante de mim. É como que se estivesse dizendo, quem ousaria ultrapassar e invadir uma propriedade de Deus? É como que Deus estivesse falando isso. Quem que vai entrar em uma propriedade que é de Deus? Quem que vai roubar, matar, atingir algo que pertence a Deus? Quem é o maluco para fazer isso? É por isso que ele fala que os seus muros estão diante dele. Ele está vendo, ele está fortalecendo, ele está te protegendo. O Senhor está nos protegendo além, Ele está nos prometendo que além de não nos esquecer, nós somos guardados de todo o mal por Ele. É isso que o Senhor está falando. Além dele ter gravado nosso nome na palma das suas mãos, Ele está dizendo também que nos guardará de todo o mal. Aí no Salmo 91 fala assim, 1000 poderão, do 7 em diante, 1000 poderão cair
ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Portanto, fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. O Senhor, ele zela por você. Mas eu quero te dizer, mas você tem a responsabilidade de zelar pelos muros, pelos teus muros, que somos nós mesmos. Nosso muro somos nós mesmos. Você tem zelado por seus muros? Você tem vigiado, irmão? Você tem obedecido à palavra de Deus? A torre de vigia, você sabia que ela não fica fora do muro, ela fica dentro do muro? Você tem que estar protegido dentro do muro. Não é fora do muro. Não saia. Você tem que se manter a parte de dentro do muro. Você que tem se sabotado, sabia? Nós é que temos sabotado esse muro. Porque a invasão, ela nunca é de... É muito difícil uma invasão acontecer de fora para dentro sem nós termos nos sabotado. Se nós não termos dado alguma entrada. Ela não pode assim ser de fora para dentro, de fora abrupta, de forma inesperada. Sem que antes eu e você não tenha sabotado os nossos próprios muros. Deus não mente. Ele te guarda. É você que se sabota. Qualquer invasão, ela não chega repentinamente. Ela chega sorrateiramente. E quando você vê, ela está infiltrada dentro da sua vida. Porque você mesmo se sabota. É você que vai lá no mundo procurar o que não deve mais. Não é mais para estar fazendo. Essa invasão vai acontecer quando nós mesmos abrimos essa brecha, invadimos novamente o mundo. Nós cavamos, nós vamos bater palma lá fora onde não é para fazer. Nós expomos nossas bases, irmãos, a ataques do inimigo. Gostamos de estar nas mãos de Deus, mas ao colocarmos nossas leis, nós nos protegemos. Quando a gente quer seguir o nosso próprio pensamento, a nossa própria conduta, não consultamos a Deus, aí a gente se sabota. A gente vai lá no mundo experimentar um pouquinho e nós começamos a andar por nossas próprias leis. Aí é que entra a infiltração. Entendeu? Não é Deus que não protege. É nós que fazemos o que não deveríamos. Parece uma estupidez que eu estou falando, mas exatamente é assim que nós agimos. Deus, ele sabe quem você é. Ele não te esquece. E quanto a nós? E quanto a você? Sabemos que nas mãos de Deus nós estamos seguros. Mas você está nas mãos de Deus? Você tem conhecido Deus em todos os seus caminhos? É uma pergunta que eu estou fazendo. Ele te tem nas mãos. Mas a escolha é sempre sua de permanecer nas mãos de Deus. Ou apenas quando você estiver em tempo difícil. É assim que você se relaciona com Deus? Você só está nas mãos de Deus quando as coisas estão difíceis na sua vida? Nós temos essa opção de estarmos sempre na mão de Deus. E a reflexão é isso. Você está realmente reconhecendo Deus em todos os caminhos da sua vida ou só em alguns caminhos? Só quando você precisa dele? Se for assim, meu irmão, você está igual ao povo de Israel. Só adora a Deus no momento que chega a bênção. Depois eles se esquecem de Deus rapidamente. Não seja assim. Olha, nós não podemos escolher uma hora determinada do dia, irmãos, para seguirmos Jesus Cristo e seus princípios. Tampouco escolher lugares ou pessoas para que a gente se apresente como cristão. Ninguém consegue seguir o Senhor vivendo uma vida cristã cheia de hipocrisia diante de Deus. Você não pode escolher as pessoas que você vai representar que você é crente, ou qual é a hora do dia que você vai se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar o tempo inteiro. Ele é um amigo fiel, ele é teu pai. Ele quer conversar com você, ele quer ter esse momento de intimidade. Ele quer compartilhar tudo, ele quer que você diga com ele, converse com ele sobre tudo, qualquer detalhe. Qualquer coisa que você entenda por bobagem, não é bobagem para Deus.
Então, assim, as pessoas não conseguem se relacionar bem com Deus. Eu quero te fazer outra pergunta. Deus te tem na palma das mãos dele, conhece você, mas você tem tempo? Tem tido tempo para conhecer a Deus? Deus conhece você ao ponto de gravar o seu nome na palma de suas mãos. Mas você conhece Deus? É uma pergunta, você conhece Deus? Então, se você não conhece Deus, Deus sempre ele espera o melhor de todos nós. Dia após dia, ele aguarda assim ansiosamente para nós termos um relacionamento íntimo com ele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, de pai para filho. Todos os dias você acorda, irmãos. O Espírito Santo, ele aguarda ansioso para saber se nesse dia você vai se preservar um pouquinho mais para ele, se você vai ter um tempo mais de oração com ele, dedicação, santidade, jejum. Tenha tempo para Deus. Deus sabe quem você é, mas você precisa saber quem Deus é. Por isso você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que conhecer os princípios da palavra de Deus. Para de ter curiosidade sobre como está a vida das pessoas, a vida dos ímpios. Por que os ímpios prosperam? Por que parece que para eles as coisas são mais fáceis? Porque se ele rouba, se ele mente, você não tem. Quando você estiver se questionando, se comparando com o ímpio, você nunca vai aprender e nem vai receber o que Deus tem de melhor para a sua vida. Você é filho de Deus, você já é melhor do que o ímpio. O que você tem é muito maior. Você tem um Espírito Santo habitando na tua vida. Não é uma vida, uma posição material que te faz inferior ao ímpio. Ao contrário, o que te faz superior é o Espírito de Deus que habita em você. A nossa riqueza não consiste aqui. A nossa cidadania, irmão, não é aqui. A palavra de Deus fala. Olha só, 1 João 5,19 para você ler, para você entender. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quer dizer que os ímpios já estão em casa, isso. Os ímpios já estão em casa. Olha só, o poder do mundo está sob o poder do maligno e nós não estamos em casa, somos peregrinos neste mundo. Quanto a nós, somos herdeiros de Deus, estrangeiros nessa terra, peregrinos, estamos apenas de passagem, a nossa pátria é chamada Nova Jerusalém. Esta é a promessa de Deus, irmão, para a nossa vida. Qual é a promessa, irmãos? A vida eterna. Nós não somos desse mundo. Nossa pátria não é aqui, é o momento que nós estamos passando. Não fique triste, porque às vezes você não tem mais do que o ímpio. Porque você não é daqui, é uma passagem apenas. Apocalipse 21 fala assim, Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O que é o tabernáculo? A presença de Deus. Está dizendo que agora Deus está presente. Vai haver um momento que Deus vai habitar de novo na terra, com o homem. Essa é a promessa, gente. Olha só. No 4, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono diz: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são santas e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem estiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Olha o que Deus está falando, é isso que nós esperamos. Essa é a maior esperança da igreja. Então, não duvide mais que Deus cuida de você. Que você está na palma das mãos dele, que ele protege você. Além de ele gravar você, ele te cuida, irmão. Além desse cuidado, dessa lembrança que Deus tem, ele te promete uma cidade, uma vida eterna. Você tem tudo nas mãos. Você só precisa voltar-se para Deus. Deixar Deus ter o espaço na tua vida que realmente é de direito dele. Para de
de se sabotar. Para de abrir brecha na tua própria proteção e deixar o diabo entrar, causar confusão na tua mente, causar medo, causar distorção do que Deus já te ensinou. Deixar você ficar frio espiritualmente. Não permita, não sabote a tua própria estrutura. O próprio mecanismo de proteção que Deus colocou. Porque quando Ele te chama, Ele te ensina a palavra, o Espírito habita em você, já é proteção. Não permita, não dê lugar ao diabo. É isso que Deus está falando. Que você receba esta palavra de Deus como uma mensagem de fortificação. Uma mensagem que você não está sozinho. Que você tem um Deus Todo-Poderoso que está ao seu lado, cuidando de você onde quer que você esteja. Seja na tua pátria, seja fora da tua pátria. Seja no meio da tua família, fora da tua família. Onde quer que você esteja, existe alguém que tem o teu nome tatuado na mão dele para que ele não se esqueça. Toda vez que ele levantar as mãos, o primeiro nome que ele vai olhar é o seu. Ele vai levantar as tuas mãos para abençoar e ele não vai errar. Não tem nem como ele errar a bênção que será direcionada, porque ele vai olhar e vai ver a cola que está na mão dele. Essa bênção está direcionada a esse filho com o nome tal, com o nome tal. Não tem como ele esquecer. Por isso que a tatuagem não é uma coisa que é escrito a caneta que pode apagar quando nós lavamos as mãos. Não há indício na palavra que vai ser apagado esse nome. É como se fosse uma tatuagem. Olha quão importante você é. Apesar da tua ingratidão, apesar do teu afastamento, apesar das tuas murmurações, apesar da tua incontinência na tua fé, apesar dos teus erros, irmãos, apesar da tua frieza espiritual, todos os teus pecados não conseguem fazer Deus te esquecer. Agora, Ele pode ficar distante por conta do pecado, e Ele mesmo diz, porque Ele é santo, totalmente santo. Mas se esquecer de você, não. Eu já vivi isso. Eu fui abandonada por minha mãe. Minha mãe quando eu nasci. E eu já perdoei minha mãe, graças a Deus. Mas observa como esse versículo ele é presente na minha vida. Eu vivi isso. Eu fui abandonada pela minha mãe. Coisa que uma mãe realmente que ama o seu filho, ela não faz isso. Mas eu amarguei essa desgraça na minha vida. Mas Deus cuidou de mim todo esse tempo, ao ponto de eu estar aqui falando para você essa mensagem. Cuidou tanto que me fez uma pastora, me trouxe para a nação eleita dele e me fez uma pessoa que proclama a sua palavra para quem quer ouvir. Você pode ouvir, você se não quiser ouvir não ouve, mas eu estou aqui. Ele me deu liberdade através do seu espírito para falar da palavra. Porque Ele não me esqueceu. Ainda que minha mãe tivesse me esquecido, Deus não me esqueceu. Sabe por quê? Porque desde quando eu nasci, Ele escreveu o meu nome na palma de suas mãos. Toda vez que eu falo com Deus no secreto, Ele se estende as mãos para a minha vida e eu sei, eu tenho convicção, eu tenho confiança e eu tenho a certeza, porque eu creio na palavra de Deus de capa a capa. Tudo que está escrito eu creio. Eu tenho certeza que quando eu oro, faço minhas petições a Deus, Ele estende as mãos e a bênção já está direcionada, porque nas próprias mãos de Deus meu nome já está gravado. Não tem como a bênção não ser direcionada. Não tem, é como eu estou recebendo um cheque nominal. Só eu posso receber. É nominal, é direcionado. O amor de Deus é maior do que o amor que a minha mãe teve por mim, do que as pessoas dizem ter por mim. É por isso que eu sou fiel a esse Deus. E faça isso também. Obedeça a Deus. É tudo que Deus diz. Não é que Ele é um Deus cheio de regras. É um mecanismo de proteção, meu irmão. A palavra de Deus, ela é um mecanismo de proteção para te proteger do mal. Para que você não seja destruída pelos teus próprios intentos, pelos teus próprios caminhos. Deus, Ele nos liberta através da palavra e nos mostra o caminho que Ele traçou. Essa
É a ideia de Deus, que nós possamos caminhar no caminho que Ele traçou para a nossa vida, não nos nossos próprios caminhos, não pelas nossas próprias forças, nem pelos nossos entendimentos, mas é pelo que Deus entende, porque Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. Não se afaste de Deus. Deus não se esquece de você. Eu termino dizendo, e você, tem se esquecido de Deus? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Meu Deus, muito obrigada por essa palavra. Eu te peço que essa palavra ela entre no mais profundo do íntimo do teu filho. Que ele não se esqueça mais de ti. Não se esqueça mais das promessas. Não permita mais ser convencido pelas mentiras que o diabo fala, que o Senhor tem esquecido ele, que o Senhor tem abandonado, que o Senhor não tem ouvido o que ele pede. Tudo isso, meu Deus, é uma grande mentira. Eu quero te pedir que destrua agora todos esses sofismas que foram implantados na mente dessas pessoas sobre o Senhor. Essas discordâncias sobre a tua palavra, destrói agora e implanta, meu Deus, o maná que vem do céu. Implanta a tua palavra, o mel que brota da rocha. Que o Espírito Santo convença, meu Deus, de todos os nossos erros. Vê se há em mim, vê se há nos teus filhos algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Eu quero te agradecer por a tua palavra, porque nós somos livres para falar da tua palavra. Nós somos livres para te servir, para te adorar. Eu te agradeço por toda a liberdade que o Senhor tem nos entregado. Te agradeço pelo teu sacrifício, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para me purificar dos meus pecados e assim eu poder ter acesso à presença de Deus através do Senhor. Obrigada pela vida de cada um que ouve essa mensagem. Obrigado porque eu sei que a tua palavra já penetrou no mais íntimo do coração de cada um deles. Está causando mudança. Vai frutificar, Senhor, e vai trazer a mudança que o Senhor espera. Muito obrigado. Eu te peço que, ao Senhor estender as suas mãos, o Senhor olhe para o nome deles que está gravado na palma das tuas mãos. E a bênção chegue na direção de todos eles. Também protege, traga, Senhor, a proteção que ele precisa dos ataques do maligno. Não deixe que essa pessoa mesma se sabote, meu Deus, dando espaço a Satanás. Que a cada dia ele cresça em sabedoria e graça, para que eles aprendam qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, coloque tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um deles. Amém, Senhor. Amém.